Tem sido uma grande alegria falar sobre ser um discípulo de Jesus e fazer discípulos de outros, pessoas que o seguem. Ah, que o mundo fosse cheio da glória dele, com pessoas que o conhecem e que o amam. E o Corey tem sido uma pessoa excelente para compartilhar essas sessões com você e você comigo. Seu coração de ser um seguidor de Jesus, um discípulo autêntico de Jesus, fazendo discípulos. Eu queria dizer que Jesus falou de um odre novo, um vinho novo, e acho que o discipulado é o odre, e fazer discípulos é aquele odre. E Jesus falou que temos que ir ao mundo todo fazendo discípulos, ensinando eles a observar todas as coisas que ele ordenou. Agora, o que ele ordenou? Ele ordenou fazer discípulos. Então, fazemos discípulos que farão discípulos. Agora, eu quero falar algo interessante com você que descobri na Bíblia e ver o que você acha disso. Tudo bem. O que Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20, que foi a última coisa que ele falou antes de ir embora da terra, subir ao céu, é a mesma coisa que Deus falou para Adão e Eva, a primeira coisa que ele falou para eles. Porque o primeiro mandamento que ele deu foi de ser frutífero e multiplicar. Olha, isso foi antes de caírem. Então tinham um relacionamento com Deus, caminhavam com Deus, amavam a Deus, um amava o outro, e ele diz, agora eu quero que esse mundo inteiro seja cheio de pessoas assim. E Jesus diz, quero que vocês façam discípulos, que farão discípulos, isso é multiplicação. Ele falou, ide por todo mundo, ele quer o mundo todo. Então, o coração de Deus é que esse planeta no qual vivemos seja cheio de pessoas que amam a Deus. E, olha, a multiplicação espiritual aconteça. Tem que ser assim. Então, fale comigo um pouco a respeito de multiplicar e quão importante isso é, não só fazer discípulos, mas ajudar alguém a crescer num ponto que podem fazer discípulos. Olha, uma chave em tudo isto é nós reconhecermos a nossa responsabilidade na terra. Que, enquanto lemos, Paulo fala em Efésios 2:10, né? Somos criaturas de Deus criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Então, eu gosto de usar essa ilustração de 4 passos, esta frase de multiplicar-se a si mesmo. O primeiro é, nós fazemos e eles observam. Depois, eles fazem conosco, depois eles fazem e nós observamos e damos observações, encorajamento, e depois, uma vez que nós vemos que eles acertaram, então eles fazem e alguém mais vai observar. Muito bom, hein? Acho que temos que falar de novo disso, porque eu quero que as pessoas entendam isso. Nós fazemos, eles veem. Correto. Em segundo lugar... Então eles fazem conosco. Eles fazem conosco, né? Aí eles fazem e nós vemos e ajudamos com observações, né? Com dicas para ajudá-los a ser mais efetivo no que estão fazendo. E a quarta coisa é, eles fazem, e então a multiplicação alguém mais vai acontece, observar. Outra pessoa vê. Sim. Então, o processo de multiplicação. Não sei se você faz as coisas numéricas aí, né? Que você pega um ano uma pessoa, leva uma pessoa a Cristo, discipula, aí são 2, no ano seguinte são 4, no outro ano são 8, e no outro ano, e em questão de apenas 20, 30 anos, tem milhões de pessoas. Sim, não é tem mesmo? Que aceitaram a Cristo, cresceram em Cristo. Esse é o plano. Então, se pudéssemos ver esse processo de multiplicação, há uma passagem, 2 passagens em Zacarias capítulo 4, que diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas também diz no mesmo capítulo, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, a poderosa obra do Espírito Santo de pegar uma pessoa e falar, olha, eu quero que você conheça o meu Jesus, conheça e o ame, e ajude aquela pessoa a crescer, para que eles possam fazer a mesma coisa e multipliquem aquilo também. Olha, chegou uma hora no livro de Atos que a igreja, olha, muitos foram adicionados à igreja, no dia de Pentecoste se adicionaram 3.000, e depois mais 3.000, e chegou uma hora no livro de Atos que fala assim, e a palavra de Deus se multiplicou. É aí que fica explosivo, é aí que fica poderoso, quando começamos a experimentar esse processo de multiplicação.
Então, destas 4 coisas, obviamente não estamos fazendo, porque senão o mundo estaria cheio de cristãos. Então, por que essa disparidade tão grande? Sabe, Sammy, eu acho que muitas vezes isso se divide com a parte relacional. Olha, não estamos tendo relacionamentos como Deus quer que nós tenhamos relacionamentos com as pessoas. Olha, existem muralhas em todos os lugares, as pessoas estão focadas em si mesmas, então não estamos gastando tempo para fazer isto hoje. Deixa eu pegar uma palavra que você usou e falar mais dela para ver o que você pensa. Mas os muros que descobri, por exemplo, quando eu fui para a Romênia, em 1980, um grande avivamento aconteceu, Deus estava se movendo, o Espírito de Deus, as igrejas crescendo na parte do nordeste da Romênia. Isso foi em Oradea, foi no centro de onde tudo acontecia, aconteceu o avivamento. Mas por causa do transporte, isso foi durante o comunismo, eles não tinham transporte, um bom transporte. Então tínhamos uma montanha assim, uma cordilheira que manteve o avivamento naquele canto e tinha uma fronteira política do outro lado que conteve. Então haviam esses muros que meio que conteram esse mover do Espírito de Deus. E um dos irmãos cristãos falou assim para mim: Semi, você tem um carro, você pode atravessar as montanhas. Eu vou com você se você me ajudar a atravessar a montanha e vamos espalhar isso. Então nós fomos para o outro lado e é claro que Deus começou a se mover no país e vimos um grande avivamento se espalhar, não por causa da gente, mas aqueles muros, tivemos que passar dos muros e ir além das barreiras. Barreiras políticas, barreiras do pecado, barreiras raciais, barreiras com a língua. Seja qual for o muro, temos que estar dispostos a destruí-los. Certo. Olha, nós vemos Jesus era um anfitrião, né? Ele estava sempre convidando as pessoas para se unir a ele. E quando nós gastamos o tempo para convidar, crendo daquele que não queremos crer, eu lembro como pastor de jovens, anos atrás, tínhamos uma criança chamada Baba que convidava os seus amigos para vir num evento. Olha, esse jovem estava afastado de Deus, na gangue, ninguém pensou que esse amigo ia vir, mas ele veio para este evento, entregou sua vida para Cristo, a vida dele começou a mudar e ele foi para um acampamento de liderança conosco, levou a sua primeira pessoa para Cristo, alguém do Japão que estava aprendendo inglês, e levou ele para Cristo nesse acampamento, foi para casa. E aí, o dia seguinte, ele me ligou e falou assim: Corey, a noite passada, olha, a coisa mais estranha aconteceu comigo. Eu falei: o que foi? A segunda melhor coisa. A primeira foi quando eu dei minha vida para Cristo. Mas a noite passada, eu fiz oração com meu pai para Cristo. E ele estava chorando no telefone. O pai dele viu uma diferença nele e perguntou o que era. E o pai dele entregou a vida dele para Cristo. Olha, isso é uma parte da multiplicação. E o pai dele se tornou o motorista para os nossos eventos de jovens. E eu me lembro o pai dele estando de pé num evento de jovens uma vez, chorando, vendo os estudantes começando a se entregar no coração de Deus. Verdade. Gostei dessa frase que você disse, que Jesus é o mestre anfitrião. Porque o que eu quero fazer agora, eu quero convidar você não só a ser um discípulo, mas fazer discípulos, ensinando outros a crescer na fé deles em Cristo e ajudá-los a chegar no ponto aonde podem fazer a mesma coisa. Quero convidar você para ser um multiplicador, convidar você para fazer o que Jesus mandou fazer, ir ao mundo todo e fazer discípulos. Não deixe uma barreira humana, sendo racial ou étnica, ou uma língua, ou barreira geográfica ou política, não deixe barreira alguma ficar no caminho de fazer discípulos de todos os povos e de todas as nações. Ide, portanto, e fazei discípulos de todo o mundo. Deus te abençoe enquanto você faz discípulos para Jesus. Amém.